Jonas capítulo 1, vamos lá. O texto da palavra de Deus diz assim: O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai: Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope e encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como é que você pode dormir numa situação dessas? Ele disse: levante-se e ore ao seu Deus, quem sabe ele vai prestar atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram: quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual que é a sua nacionalidade? E Jonas respondeu: eu sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que nós devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? E Jonas respondeu: joguem-me ao mar e ele voltará a ficar calmo, e eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste esta tempestade sobre ele. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor Deus poderoso, fala ao nosso coração, nos dá a tua palavra e direção para a glória do teu santo e bendito nome, que nosso coração seja movido por teu Espírito a aprendermos do Senhor. Para a glória do Senhor, em Cristo nós oramos. Amém. Há uns tempos atrás, eu assisti um filme que na época era uma indicação ao Oscar, e eu gosto de assistir esses filmes que vão ser indicados ao Oscar. Vários deles são bem difíceis de assistir, né? Dá bastante sono, mas esse era bom, era bem legal. E é um filme que se chama Zona de Interesse. E é um filme que fala e conta sobre uma família militar alemã na Segunda Guerra Mundial. O pai da família era um homem com um alto cargo dentro do exército alemão, liderava muita gente, tinha uma patente alta e morava numa bela casa, uma casa que tinha um jardim lindo, a casa era linda, família linda, crianças lindas, tudo era muito lindo. Mas havia um detalhe importante ali na casa: eles eram imediatamente vizinhos de um campo de concentração. E a casa dele era estrategicamente localizada para que ele pudesse gerenciar o exército que cuidava ali do campo de concentração. Então a casa dele era muro a muro com o campo onde os prisioneiros judeus e tantos outros ali eram guardados, e todas as coisas efetivamente aconteciam. E em nenhum momento o filme, uma câmera, um take que seja, mostra qualquer coisa que acontece do muro para lá. Não tem gritaria, não tem choro, não tem morte, não tem nada. É sempre do muro para cá. Mas o filme todo tem essa sensação de que alguma coisa está errada. Porque o filme é basicamente mostrar a vida de uma família comum, alemã, nos seus dias mais ordinários,
cuidando do jardim, cuidando das flores, preparando comida, e então, vamos receber a sogra, vamos preparar um jantar, quais são as coisas necessárias para fazer esse jantar, então chega a sogra, mas vira e mexe, você percebe que alguma coisa está errada. Vez ou outra, você está ali vendo o belo jardim que a casa tem, e aí depois do muro você vê fumaça subindo além muro. E aquela fumaça é necessariamente de corpos sendo queimados. Vira e mexe, você vê um prisioneiro ou outro passando com um carrinho de mão para fazer alguma coisa, um trabalho ou outro, mas você sabe que do muro para lá tem coisa errada. E o filme trabalha com essa falsa sensação de paz que a família aparentava demonstrar. Era um ambiente onde parece que tudo era incrível, tudo era perfeito, a família era perfeita, até que onde eles vão para o lago ou para o rio nadar, e voltam e brincam e se divertem e vivem como se nada estivesse acontecendo, mas depois do muro tem muita coisa acontecendo. E não é pouca coisa não. Uma das maiores atrocidades da história da humanidade está acontecendo depois do muro do belo jardim. Como é que essa família pode viver em aparente paz ao lado de um campo de concentração, enquanto mulheres, homens e crianças são dizimados todos os dias? Pode parecer a coisa mais absurda do mundo, você pode pensar, eu nunca me enquadraria numa situação dessas, mas meu querido irmão, é muito comum, e em várias situações de nossa vida, nós estamos em estados, em ambientes de aparente paz, quando na verdade aquela paz não é verdadeira, ela é fictícia, ela é forjada, e em tempos de inteligência artificial, ela mais do que nunca não é real. Você olha, parece estar tudo certo, sabe esses vídeos agora de IA que a gente vive caindo neles? Você olha e fala assim, gente, parece muito real, mas será mesmo que um macaco sabe dirigir uma moto? E você fica, será que acredita ou não? Será que aquilo é verdade? Será que isso é real? Será que isso é verdadeiro? É legítimo? Nós lemos o primeiro capítulo do livro de Jonas, um livro muito curto, aqui na nova versão transformadora, está circunscrito a apenas uma página, você lê aí muito rápido. E a história de Jonas é um recorte que tem suas intenções dentro do contexto de Deus demonstrar o quanto Ele quer estender seu amor a pessoas que às vezes nós não queremos muito que encontrem desse amor, mas hoje nós vamos olhar essencialmente para Jonas. Se você olhar para o texto, você verá que claramente Deus chamou o homem chamado Jonas para pregar uma mensagem na cidade de Nínive, lá na Síria, e dizer para eles dos pecados que eles cometiam e que Deus iria julgá-los. E no instante em que Jonas ouve as ordens de Deus, como todos bem conhecemos a história, Jonas vai exatamente para o caminho oposto. Ele vai para um outro lugar, pega o primeiro barco que encontra, para Tarsis, e vai embora para Tarsis. E no meio do caminho, ali no navio, uma tempestade absurda começa, a ponto de que o navio está perto de quebrar e se despedaçar. E então os marinheiros estão dando o melhor de si para fazer o barco continuar inteiro. E nesse processo eles percebem que tem uma pessoa que parece não estar nem um pouco interessada em resolver o problema da tempestade, que é Jonas, que dorme calmamente, como se nada estivesse acontecendo. Eles vão lá e chamam Jonas e falam, você, pelo amor de Deus, vamos cada um aqui atirar para o seu Deus, vai ver se em um a gente acerta, né? Essa metralhadora de súplicas por misericórdia, vai que um Deus hoje está disponível, está on, e atende a gente, resolve esse problema aqui da tempestade. E então Jonas fala, não gente, calma, eu sou o problema, pode ficar cegado, eu sei, a tempestade é culpa minha, eu estou aqui, não deveria estar aqui, por isso que a tempestade está acontecendo, e então se vocês me jogarem ao mar, a tempestade vai parar, é isso que eles fazem, e a tempestade para, e Jonas é engolido pelo peixe, e aí a história de Jonas segue. Eu acredito que esse texto de Jonas pode alertar o meu e o seu coração para uma espécie de sono, uma espécie de letargia, uma espécie de dormência espiritual que pode consumir, se não parte, o todo da experiência da nossa vida, fazendo com que a gente não perceba o que de fato está acontecendo. Sabe como, por exemplo, ter hanseníase, onde você tem uma mancha e naquela mancha você não tem sensibilidade, ou você perder a sensibilidade de um membro, e você pode estar queimando aquele membro,
Ele pode estar se machucando e você não percebe porque você não tem sensibilidade ali. É uma espécie de dormência que faz com que a gente nem sequer perceba o que está acontecendo e ainda assim não esteja no estado de pânico, de ansiedade, de desespero, que geralmente são associados a problemas. Via de regra, a gente pensa assim, não, se eu estou em paz, se eu estou bem, existe essa famosa mentira de Satanás, se eu estou em paz com o meu coração, então está tudo bem. Agora, se eu estivesse preocupado, ansioso, desesperado, então estaria tudo errado, eu estaria fora da vontade de Deus, Deus não está comigo, tudo está dando errado. Mas será que é exatamente assim que acontece? Será que todas as vezes que o meu e o seu coração se assentam num ambiente de aparente paz, calmaria e um estado de que todas as coisas estão dando certo, isso é essencialmente um símbolo de que as coisas estão ou deveriam estar caminhando como deveriam estar caminhando? Portanto, em primeiro lugar, eu acredito que estar em paz, aparente paz, pode ser ignorar intencionalmente a voz de Deus. Estar em aparente paz pode ser ao mesmo tempo dizer, eu não quero ouvir o Senhor, e ainda assim eu me mantenho em paz. Ou mais, para que eu promova, mantenha possível essa paz, eu preciso ignorar a voz de Deus. Há poucos dias atrás, estávamos todos nos nossos famosos jantares de virada de ano e Natal. E a não ser que a sua família tenha vindo de outro planeta, muito provavelmente o seu tio estava lá. E o seu tio fez piadas muito desagradáveis. E a sua tia perguntou alguma coisa, e o avô falou tal coisa, e a pessoa falou alguma coisa, e aí então começou a gerar um cenário de incômodo. E aí você percebe com os anos que a única maneira de fazer com que esses jantares fluam em perfeita paz é se fingir de louco. Comer, ansiar a sobremesa e sorrir para tudo. É o único jeito de sobreviver a um desses jantares. Se você for tirar todas as vírgulas das coisas que as pessoas falam, meu filho, a depender do perfil, sai gente ali dentro do caixão, vai direto para a IML, é pesadíssimo. Percebe? Há situações aqui que parece que para existirem precisam de uma certa demência, uma indiferença, um sono. E o que está acontecendo aqui no texto é basicamente isso, para que Jonas possa dormir calmamente, no meio de uma tempestade, sendo que a causa da tempestade é ele mesmo, ele precisa essencialmente saber o que Deus quer e ignorar a vontade de Deus. Não é ignorância, não é que Jonas não sabia o que Deus queria para a vida dele, não é que ele não foi informado a respeito dos planos que Deus tinha, ou do chamado de Deus para ele. Nossa, mas acordou e falou, nossa, eu também nem sei o que está acontecendo aqui, por que essa tempestade? Não, ele acorda e a primeira coisa que ele fala é, eu sei porque a tempestade está aqui, eu sou a causa dela. Portanto, não é uma ignorância por, eu não sabia de nada, não, é ignorar aquilo que se sabe efetivamente. E a grande mentira envolvida aqui, que acompanha boa parte da nossa experiência, é de que nós realmente acreditamos e nos acostumamos a pensar de que se nosso coração está em aparente paz com algo, isso é bom. De que as coisas boas essencialmente promovem conforto e paz no coração. Quem é que foi que te falou isso, meu filho? Que obedecer à vontade de Deus essencialmente te dá um ambiente de aparente paz, alegria, plenitude, satisfação. Quem é que te disse isso? E que seu coração estiver feliz com aquilo, quem é que dirá que aquilo está errado? Até chega a ser poético, né? Quem fala, eu sigo o meu coração, Simone. Eu sigo o meu coração não erra. Meu instinto. Mãe gosta de chamar de instinto, né? É meu instinto de mãe. Estou sentindo aqui no meu coração. Se você fizer isso, eu estou sentindo no meu coração que isso aí não é bom. Eu senti aqui no meu coração. E aí a pergunta então é, será que o nosso coração é tão digno de confiança assim?
Será que o nosso coração é tão digno de ser apoio e sustento para a nossa tomada de decisões? Será que porque estamos em paz com algo, essencialmente aquilo é bom? Olhe comigo alguns textos. O texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 9 diz: o coração humano, é sim, versículo simples. O coração do humano é, o que ele é? Mais enganoso que qualquer coisa, e extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto ele é mau? Olha isso. O texto está dizendo que o coração é mais enganoso. Olha, cuidado, coração tem uma taxa de acerto, uma taxa de erro. Às vezes acerta, às vezes erra. Depende de quanto calibrado está. Você está debaixo da vontade de Deus. Não, nada a ver. O texto fala que o coração é a coisa mais enganosa que existe. E mais, ele não só é enganoso, ele é perverso. Não é só um erro, é um desejo de fazer o que é errado. O texto termina dizendo assim, olha, eu temo que a gente nem consegue efetivamente discernir quão mal o nosso coração é. O texto de Provérbios, capítulo 28, versículo 26, diz: quem confia no próprio entendimento é tolo. Quem anda com sabedoria está seguro, mas quem confia no próprio entendimento é tolo. Provérbios 14, 12 diz: há caminhos que o indivíduo considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Percebe? Eu não estou falando de situações aqui em que você sabe e está se sentindo mal a respeito de algo. Nossa, eu pensei essa semana, Jô, em fazer isso, mas eu não estou me sentindo, eu estou preocupado, eu não estou com paz no coração, eu estou me sentindo mal, sabe? Sabe o que é, Denise? É que assim, se eu não me sinto bem, eu acho que não é para ser, está dando muito trabalho, está sendo muito difícil, muitos empecilhos, eu acho que Deus não está nisso. Agora, se eu estou em paz e o meu coração me diz que eu estou em paz, então 10 de 10. Aí é só ir para frente. Você quer um exemplo clássico de uma situação como essa? São pessoas que se apaixonam. São pessoas que se apaixonam. Você já viu como pessoas que se apaixonam? E se apaixonar por alguém e deixar o seu coração se enredar por essa paixão por alguém é das burrices mais básicas. Esse é nível 1 de burrice. Por quê? Porque o seu coração fala: eu amo, estou amando, estou apaixonado. A pessoa é uma desgraça, não presta, não vale nada, é um lixo, mas o amor supera tudo. Vá falar para um adolescente de 12 anos que ele não está amando, você vai ouvir: eu estou amando sim, é a pessoa da minha vida, eu vou morrer. Você fala: meu filho, é isso mesmo, exatamente isso, até chegar o primeiro IPVA, aí você vai ver. Dá licença. Percebe? Mas, eu não estou dizendo que no coração o indivíduo acha o contrário. Ele não está mentindo para si, ele realmente acredita naquilo. Ele realmente acredita naquilo. Não, é isso mesmo. Ainda que isso seja a pior escolha do mundo. Alguém chega para você e te propõe um negócio não muito correto, meio duvidoso, mas que vai trazer muito ganho financeiro, e o seu coração se enche de esperança. Agora vai dar bom, que agora eu pago minhas contas, agora a gente sai da pindaíba. Ai, que alegria! Olha que alegria satânica. Entende? E eu não estou dizendo que teu coração não esteja alegre, ele está, mas você não leu o texto. Ele está simplesmente cumprindo o papel porque foi contratado, que é mentir para você e te enganar. É uma espécie de simulação. Você acha que está vivendo uma coisa, mas não está. É a premissa clássica do filme Matrix, por exemplo, para quem já assistiu. Você acha que está vivendo uma experiência, quando na verdade você não está vivendo aquilo. Aquilo não é verdade. Se você parar para pensar efetivamente a partir da Escritura, ainda que o seu coração e o meu coração sintam bem a respeito daquilo, aquilo não está certo. Portanto, em muitas situações da minha e da sua vida, para que a gente possa permanecer em paz, a gente precisa ignorar o que Deus pensa. De forma que o nosso coração, ele não apenas nos engana,
Não é apenas um engano. O nosso coração, ele colabora. É trabalho conjunto, é dupla sertaneja. Eles se juntam. Nosso coração e os nossos pecados, eles juntam para trabalhar em favor dos nossos próprios pecados, para justificar as fugas que nós temos para as ordens de Deus e para as demandas de Deus para a nossa vida. É um trabalho combinado. Quantas vezes eu e você não chamamos de paz, o que simplesmente é fugir covardemente daquilo que Deus espera e quer de nós? Se você pega e coloca o teu filho na televisão para não ter que brigar com ele porque ele está te desobedecendo, isso não é paz. Isso é um placebo, é uma anestesia. Ele não aprendeu a te obedecer. Ele aprendeu a ser hipnotizado por uma tela durante 1, 2, 3 horas. A hora que desligar a televisão, ele vai voltar a te desobedecer. Aí você vive aquelas 2, 3 horas de paz. Ai, que paz. Não é paz. Isso não é paz. Isso é uma anestesia. É 5 ml de Xizine que você dá. Quem é pai sabe, né? Ai, que bênção, Xizine. 5 ml de Xizine, que paz que dá, não? Para a criança dar uma dormidinha mais pesada, né? Cadeira, não medica essa coisa, não. Ai, deixa eu mandar para lá, que aí fica um silêncio, fica uma paz. Fica mesmo. Até acabar. A hora que acabar, a vida real volta. E você descobre que aquilo não funciona assim. Portanto, meu querido irmão, há muitas situações em que decidir obedecer a Deus não vai trazer paz. Pelo contrário. Há muitas situações em que obedecer ao Senhor vai trazer desespero, ansiedade, preocupação, angústia, medo. Quantos exemplos nós não temos na Escritura de irmãos e servos de Deus que decidiram obedecer a Deus, e porque decidiram obedecer a Deus, foram entregues a uma série de problemas. Foram perseguidos, foram atacados, jogaram em covas de leões, mentiram sobre eles o próprio Cristo. Percebe? Mas mais do que isso, meu querido irmão. Em segundo lugar, a nossa aparente paz pode estar afetando a todos à nossa volta, às custas da nossa indiferença. Vou repetir. A aparente paz que temos pode estar afetando a todos à nossa volta, às custas da nossa indiferença. O versículo 4 diz: o Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a despedaçar. Portanto, o navio inteiro estava a ponto de despedaçar. Por quê? Por quem? Por conta de Jonas. Jonas plantou uma situação que iria matar um monte de marinheiros que não tinham nada a ver com isso. Gente que no fim das contas estava mais interessada em resolver o problema que não tinham causado do que o próprio Jonas, que se você continuar o versículo, você vai ver, versículo 5, com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses, estavam tentando fazer alguma coisa, né, para ver se resolviam, clamavam a seus deuses para que os socorressem, lançavam a carga ao mar, para deixar o navio mais leve, e o texto do versículo 5 termina lindamente dizendo: enquanto isso, Jonas dormia profundamente no buraco. É sono pesado. Ele não está encostadinho assim, sem querer, acabou tirando com o gelo. Não, é sono pesado. Dormiu como se nada tivesse acontecendo. O pau torando lá fora, o negócio pegando fogo, virando de ponta cabeça, e ele dormindo profundamente. Ele não tem nem a pachorra de tentar pegar um balde e falar: ai, gente, que será? Não, nossa, que será? Por que será essa chuva? Não, vou dormir mesmo e deixa que se lasque. Percebe? Portanto, meu querido irmão, é possível que as pessoas à nossa volta estejam pagando, estejam sendo penalizadas pelas nossas displicências, pelas nossas indiferenças e pela nossa paz mentirosa. Há uma história em Josué capítulo 7 que conta sobre Acã. Basicamente, o povo de Israel está então no livro de Josué, depois de 5 livros, falando sobre a trajetória do povo de Israel no deserto e os desafios em torno desse cenário todo ali, sendo liderados por Moisés. Eles vão entrar na terra prometida agora, e a terra prometida é, na verdade, várias pequenas terras, dividida em vários povos, que eles precisam derrotar e ir tomando essa terra aos poucos, porque tem muita gente lá. Uma das histórias famosas nesse processo é a história de Jericó, que nós conhecemos. Eles vão, circundam a terra, tocam as trombetas e as muralhas caem. Eles entram, Raabe, bababá, tudo você conhece.
E o que acontece é que Deus diz: quando vocês entrarem, não peguem nada. Era comum naquela época, quando você derrotava uma nação, você trazia os espólios. E os espólios eram os restos, as sobras da guerra. Então você invadia uma casa e a casa tinha ouro, tinha bens, tinha pessoas. Você trazia essas coisas todas com você. E Deus disse: vocês vão entrar e não vão pegar nada. Deixa tudo lá. E um homem, Acã, vai, esconde consigo uma capa babilônica, 200 peças de prata e uma barra de ouro de 50 ciclos, contrariando aquilo que Deus havia dito. E ele vai e esconde na tenda dele essas coisas. Pouco tempo depois, o povo de Israel tem uma nova batalha com um povo muito menor, muito mais fácil, assim, café com leite, coisa simples. E eles perdem para esse povo. E Deus diz: vocês perderam porque há pecado no meio de vocês. Perceba, uma nação de mais de 3 milhões de pessoas invadindo uma naçãozinha, perde porque um homem escondeu na sua tenda coisas que não deveria. E eles começam então a inspecionar e encontram na tenda de Acã as coisas que ele havia feito e roubado. Esse é um exemplo para mostrar, meu querido irmão, que aquilo que nós fazemos, as nossas indisciplinas espirituais, elas no fim do dia não vão ficar de graça. Alguém vai pagar por elas. Alguém vai pagar duras penas por nossa indiferença. Voltando ao exemplo dos seus filhos, por exemplo, se você não se dá o trabalho de educar seus filhos no Senhor, outra pessoa o fará. E muito provavelmente não da maneira que deveria. Se você, marido, não lidera a tua casa e a tua família espiritualmente, moralmente nos caminhos do Senhor, outra pessoa terá de fazê-lo. Quantas vezes eu não me sento com um casal e eles falam: mas é que a minha esposa, ela fala muito, ela é muito mandona, ela decide tudo sozinha, ela pega e faz. E então eu escuto uma esposa que diz: mas é que se eu não fizer, não sai do lugar. Meu marido e uma pedra, meu marido e um picolé de chuchu é a mesma coisa. Ele não faz nada, ele não resolve nada, ele não assume nada. Eu tomo voz de tudo, eu resolvo tudo. Eu decido tudo, que se eu não fizer, a gente empaca e morre aqui, cai morto no chão. Não sai do lugar. Percebe? Alguém tem que fazer aquilo que você não está fazendo. Não tem como, meu querido irmão. Se eu e você deixamos para trás as nossas responsabilidades e os chamados que Deus tem para a nossa vida, as pessoas à nossa volta vão ficando para trás. Elas vão deixando a desejar. Então, se você lidera uma família, lidera uma equipe, lidera na sua igreja, se você não cumpre com suas responsabilidades, o chamado de Deus para a sua vida, a vida vai cobrar de outra pessoa que não merece ser cobrada. Os marinheiros não fizeram nada. Os marinheiros são mais interessados na solução do que o próprio Jonas. Olha que interessante, enquanto Jonas foge de Deus e dorme no porão, os marinheiros que são pagãos, eles buscam respostas espirituais com mais sinceridade do que Jonas. É gente que não conhece a Deus, parecendo mais crente do que o próprio Jonas. Já viu isso? Gente que manda o filho para uma escola dominical e fica em casa dormindo. Manda o filho com a avó e fica em casa. Você está esperando que aconteça o quê? Que teu filho te evangelize? O que vai acontecer? Deixa que pessoas que não têm o papel ou a responsabilidade de dirigir algo, de responder a um chamado, façam estas coisas, porque nós as deixamos para trás. Porque nós as descumprimos. Pecados ocultos, indiferença espiritual, apatia, tudo isso contamina os ambientes onde Deus nos colocou para ser diferença. Um lar, uma equipe, uma igreja. Estas coisas todas podem estar afundando enquanto você dorme, descansa. Meu querido irmão, nós vivemos tempos sombrios, como sempre houve, e não é diferente, são sombrios. Se não assumirmos as responsabilidades a respeito de nossa família, de nossos filhos, de nosso bairro, de nossa casa, outra coisa o fará, e muito provavelmente não da forma que deveria ser. Veja, eu preciso que marinheiros pagãos aqui
tentem se entender com Deus, porque o profeta do Senhor não resolve o problema. E é interessante que se você continuar vendo o texto, como nós lemos, você verá que então Jonas acorda. Ele acorda, despertou do sono, de beleza dele. E ele vai lá e fala assim, ai, eu sou a culpa. E eles falam, mas como assim? Quem é você? De onde você veio? Qual a sua nacionalidade? E Jonas tem a pachorra de falar assim, eu sou hebreu, servo do Deus Altíssimo. Eu acho que eu ficaria com vergonha de falar isso. Né? Eu ficaria com vergonha. Ele não fica nem corado, né? Eu sou servo do Deus Altíssimo, que fez os céus, a terra e o mar, lá no versículo 9. E os marinheiros ficam apavorados, não por conta da piedade de Jonas, mas claramente por conta do Deus que consegue mover a natureza, o mar, o clima, para despertar um profeta que decidiu ignorar a Deus. Portanto, meu querido irmão, faça esse trabalho interno. Considere em seu coração, especialmente porque estamos no início de um novo ano, e é certamente uma oportunidade para reconsiderar as coisas. Quanto da sua família, da sua casa, daqueles que estão à sua volta, não estão sendo profundamente penalizados porque você não cumpre o que Deus te chamou para ser e fazer? Para o que Deus te chamou? Para ser um marido? Para ser uma esposa? Para ser um filho? Para ser uma mãe? Para ser um pai? Perceba, eu não estou só falando aqui de pessoas que estão em liderança. Filhos, por exemplo, podem estar ignorando completamente a vontade de Deus em obedecer a seus pais. E quem paga o pato, quem paga a conta de filhos desobedientes, são esses pais. Que tem que ficar em oração, enquanto filhos estão aí vivendo a vida dissoluta, fazendo o que querem, o que acham que devem fazer. Mães que ficam em casa orando para os seus filhos, esperando eles chegar na balada. Sabe Deus lá onde estão. Sabe Deus lá o que estão fazendo. Pais e mães que são acionados de madrugada para ir resolver pepino de filho. Entende? Quando eu não assumo o chamado de Deus para a minha vida, para que Deus me chamou? Eu ignoro estas coisas, eu essencialmente vou penalizar outras pessoas que não fizeram nada para merecer aquilo. Mas mais do que isso, meu querido irmão, se há sono, se há letargia, uma anestesia espiritual, Deus vai, em terceiro lugar, Deus vai despertar esses filhos do sono do pecado com os meios que julgar necessários. Perceba, meu irmão, se eu e você estamos enfrentando um processo de anestesia espiritual, ignorando a voz de Deus, Deus vai te acordar. De que jeito eu não sei, mas Ele vai. Ele vai. Perceba a quantidade de coisas que Deus movimenta aqui, simplesmente para falar para Jonas, não, pare com isso. Pare de fazer o que eu não mandei fazer. Perceba que os marinheiros, eles lançam sortes, que naquela época era um método comum para descobrir a vontade dos deuses e de Deus. Então eles lançam sortes, provavelmente um sistema de sorteio ali, e a sorte cai em Jonas, porque no fim das contas quem comanda a realidade é Deus, e Deus fez questão de falar, não, pode sortear, vamos lá, palitinho, dados, seja lá o que for, Mega Sena, faz um sorteio, vocês vão ver quem que vai dar. Sorteou, caiu em quem? Jonas. Deus movimenta sortes para que caia em Jonas. Mas mais do que isso, Deus já estava gritando, com o mar virando de ponta cabeça. Ondas, chuva, raios, tempestade, o barco quase afundando, simplesmente Deus dizendo, gente, tem coisa errada aí dentro. Gente, tem coisa errada aí dentro. Mas mais do que isso, depois que Jonas é lançado ao mar, Deus faz com que um grande peixe vá lá, engula Jonas e vomite Jonas lá em Nínive. Perceba, são mecanismos todos de Deus, para que Jonas perceba que é algo que está errado. Algo não está certo. Portanto, se Deus quiser nos acordar, Ele vai fazer isso. E Ele vai usar os mecanismos que julgar necessários para fazer isso acontecer.
Efésios capítulo de número 5, versículo 14, diz: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Hebreus capítulo 12, versículo 6, um texto que nós conhecemos, diz: pois o Senhor disciplina a quem Ele ama, e castiga todo aquele que Ele aceita como filho. O Salmo 119, 67 diz: antes de me disciplinares, eu vivia desviado, agora, porém, sigo tua palavra de perto. A tempestade, o peixe, não são punição, eles são a graça de Deus, em forma de disciplina. Portanto, meu querido irmão, o que é que Deus vai precisar desdobrar para que eu e você, a gente acorde para a vida? O que é que precisamos perder para aprender a dar valor para estas coisas? Que tempestades precisam nos atropelar para a gente acordar para a vida? Quantas pessoas nós precisamos ver adoecer para então perceber que há alguma coisa maior do que o nosso próprio umbigo? Quantas portas precisam se fechar? Quantas traições, desesperos você e eu precisamos enfrentar para ouvir Deus dizendo: ô, acorda, meu filho, pelo amor de Deus, vai ficar nisso até quando? Acorda, para com isso. Não importa, você pode ir longe o quanto você quiser, eu vou atrás e te trago de volta. Eu vou atrás e eu te acordo à força. Portanto, pense, meu querido irmão, nos vários desafios que nós enfrentamos, e perceba, eu não estou dizendo que os desafios que enfrentamos são essencialmente fruto de desobediência. Mas talvez sejam. Pode ser que as duras penas que temos enfrentado no ano anterior, nos anos que se passaram, são maneiras pelas quais Deus está dizendo: você está vendo, eu estou te falando, você não está me ouvindo, preste atenção, abre o olho, me considere em suas escolhas, em seu caminho, em sua jornada. Portanto, meu querido irmão, ao olhar para Jonas, eu e você somos convidados a refletir, a pensar em nosso coração, para o que Deus me chamou. Deus olhou no meu olho, disse o meu nome, e falou: eu te chamei para isso. Você está acompanhando o chamado de Deus para a sua história, para a tua vida? Ou nós vamos mais uma vez começar um ano com você fazendo só o que quer, do jeito que quer, para você e para mais ninguém? Mais uma vez. Mais um ano onde tudo é sobre você, seu coração, sua vontade, seus desejos, seu jeito, sua forma, e Deus que fique para outra oportunidade. Ou eu e você vamos parar e falar: não, Senhor, pode falar. Vamos imitar o menino Samuel e dizer: fala, Senhor, pode falar, que eu estou ouvindo, eu vou prestar atenção no que o Senhor está falando. Se está me chamando, é porque tem um propósito. Eu vou prestar atenção. Portanto, meu querido irmão, vamos passar a interpretar os buracos, os desafios, as tempestades, as intempéries como megafones de Deus gritando no nosso coração. Eu te chamei para algo, você sabe, você já ouviu, você já prestou atenção naquilo que eu estou te dizendo. Mas a história de Jonas essencialmente move o nosso coração para um outro episódio em Mateus capítulo de número 12, versos 39 e 40, que dizem o seguinte: Jesus, porém, respondeu: vocês pedem um sinal, porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Portanto, meu querido irmão, perceba, Jonas dorme no porão de um barco, enquanto o mundo todo à sua volta afunda, indiferente à vontade de Deus e ao chamado de Deus para que ele pregasse as boas novas de salvação aos gentios.
Mas um dia viria um Jonas infinitamente maior, que não foge de sua missão, mas a cumpre até o fim perfeitamente. Enquanto Jonas é lançado ao mar por conta de suas desobediências, Cristo é lançado à morte por conta de sua obediência. E sua decisão de obedecer ao Senhor, morrendo numa cruz, cumprindo aquilo que nós não podemos cumprir, trouxe a Cristo. Obedecer à vontade de Deus trouxe a Cristo dor, tristeza, sofrimento. Portanto, meu querido irmão, há obediências, e muitas delas, há obediências que doem, que sofrem, que angustiam, que trazem até desespero. Não dão uma sensação, ai que paz, ai que alegria. Cristo chorava, Cristo suava sangue, Cristo estava angustiado antes de se entregar na cruz. Portanto, meu querido irmão, quem efetivamente conhece o seu chamado, e Cristo é a perfeição desse processo, demonstra que obedecer a Deus traz muitas vezes perdas e sofrimento. Mas assim como Jonas sai da boca do peixe, para então obedecer ao seu Deus à força, Cristo sai do túmulo da morte 3 dias depois, vencendo a morte, para fazer com que eu e você saibamos quem somos, conheçamos nosso chamado e possamos obedecer esse chamado por conta do amor que já recebemos. Portanto, Cristo Jesus é o profeta perfeito que Jonas não foi, nem de longe. E é nesse Cristo que eu e você encontramos verdadeiro propósito. Portanto, há 2 perguntas importantes para a gente encerrar esse tempo aqui. A primeira delas é para você que não conhece a Cristo, ou acha que conhece a Cristo, já ouviu falar de Cristo, sua família conhece a Cristo, para você é uma história de longe, não faz parte de quem você é uma coisa distante. Existe um chamado superior a qualquer outro chamado, que é o chamado de Cristo ao arrependimento e à fé em sua obra salvadora. Se você não conhece a Cristo, Cristo está te chamando a arrependimento e a fé salvadora, meu irmão. E não se entregar a essa fé, a esse chamado, trará profunda tristeza e falta de sentido à sua história, condenação eterna. Quanto mais você precisa sofrer, patinar, perder, para então perceber que não vai conseguir resolver todos os problemas da vida sozinho, que sem Cristo não há esperança para ninguém. Portanto, meu querido irmão, essa noite é mais do que nunca uma oportunidade de entregar o seu coração a Cristo Jesus em fé e arrependimento. Mas se você já conhece a Cristo, o chamado é o mesmo para você, meu querido irmão. É se lembrar do que Cristo te chamou, para o que Cristo te chamou, de onde Ele te tirou, onde Ele te colocou, quais são as demandas da obra e da missão de Cristo para a tua vida, que há tempos eu e você negligenciamos. O que é que deixamos para outro dia? Assuma estas responsabilidades hoje, cumpra-as, para que as pessoas à sua volta parem de sofrer por conta da sua negligência. Abrace o chamado de Deus para a tua família e para a tua história. E veja Deus te encaminhando para aquilo que Ele te chamou e te salvou para ser e fazer.